Os graus de altura em seu último estão no pleno e na potência. No artigo precedente mostrou-se que o último grau é o complexo e o continente dos graus anteriores. Segue-se daí que no último os graus anteriores estão no pleno, pois estão em seu efeito, e todo efeito é o pleno das causas. Que estes graus, ascendentes e descendentes, que são também chamados anteriores e posteriores, e também graus de altura e discretos, estejam em sua potência em seu último, é o que pode ser confirmado por tudo que foi referido nos artigos precedentes, segundo as coisas sensíveis e perceptíveis por confirmações. Mas aqui quero somente confirmá-lo pelos esforços, as forças e os movimentos nos sujeitos mortos e nos sujeitos vivos. Sabe-se que o esforço nada faz por si mesmo, mas que age por forças correspondentes a ele, e que por elas manifesta o movimento. E que resulta daí que o esforço é tudo nas forças e pelas forças no movimento. E que, como o movimento é o último grau do esforço, é por ele que o esforço põe em ação sua potência. O esforço, a força e o movimento não são conjuntos senão de acordo com os graus de altura, cuja conjunção existe não pelo contínuo, pois que são discretos, mas pelas correspondências, pois o esforço não é a força e a força não é o movimento, mas a força é produzida pelo esforço, pois que a força é o esforço excitado, e o movimento é produzido pela força. É por isso que não há potência alguma no esforço só, nem na força só. Mas a potência está no movimento que é seu produto. Que assim seja é o que ainda parece duvidoso, porque isso não foi ilustrado por aplicações às coisas sensíveis e perceptíveis na natureza. Mas não obstante, tal é sua progressão para a potência. Mas seja uma aplicação disto ao esforço vivo, à força viva e ao movimento vivo. O esforço vivo no homem, que é um sujeito vivo, é sua vontade unida a seu entendimento. As forças vivas no homem são as partes que, por dentro, constituem seu corpo. Em todas estas partes há fibras motrizes entrelaçadas de diversas maneiras. E o movimento vivo no homem é a ação, que é produzida por estas forças segundo a vontade unida ao entendimento. Pois os interiores que pertencem à vontade e ao entendimento fazem o primeiro grau, os interiores que pertencem ao corpo fazem o segundo, e todo o corpo, que é o seu complexo, faz o terceiro grau. Que os interiores que pertencem à mente não estejam em potência alguma, senão pelas forças no corpo, e que as forças não estejam tampouco em potência alguma, senão pela ação do corpo mesmo, isso é notório. Estes três agem não pelo contínuo, mas pelo discreto, e agir pelo discreto é agir pelas correspondências. Os interiores que pertencem à mente correspondem aos interiores do corpo, e os interiores do corpo correspondem a seus exteriores, pelos quais existem as ações. É por isso que os dois anteriores estão na potência pelos exteriores do corpo. Pode parecer que os esforços e as forças no homem estejam em alguma potência, ainda que não haja ação, como no sono e nos estados de repouso. Mas então, não obstante, as determinações dos esforços e das forças estão nos motória comuns do corpo, que são o coração e o pulmão. Entretanto, a ação do coração e do pulmão cessando,
as forças cessam também, e com as forças, os esforços. Como o todo ou o corpo determinou suas potências, principalmente nos braços e nas mãos, que são os últimos, é por isso que, pelos braços e as mãos, na palavra, é significada a potência, e pela mão direita uma potência superior. O desdobramento e o desenvolvimento dos graus para a potência sendo tal, eis porque por uma única ação, que é feita pelas mãos, os anjos que estão no homem e na correspondência de todas as coisas do homem conhecem qual ele é quanto ao entendimento e à vontade, e também quanto à caridade e à fé, assim quanto à vida interna que pertence à sua mente e quanto à vida externa que, por aquela, está no corpo. Que haja nos anjos um tal conhecimento por uma única ação do corpo pelas mãos é o que me admirou muitas vezes. Mas acontece que isso me foi mostrado algumas vezes por viva experiência, e me foi dito que é por isso que as inaugurações no ministério se fazem pela imposição das mãos, e que pelo toque com as mãos é significado comunicar, além de várias outras coisas semelhantes. Daí foi tirada esta conclusão que o todo da caridade e da fé está nas obras, e que a caridade e a fé sem as obras são como, em torno do sol, os arco-íris que desaparecem e são dissipados por uma nuvem. É por isso que, na palavra, tão frequentemente se fala das obras, e que se diz para fazer, e que a salvação do homem depende disso. E por isso mesmo, aquele que faz é chamado sábio, e aquele que não faz é chamado insensato. Mas é preciso saber que, pelas obras, aqui são entendidos os usos, que são feitos efetivamente. Pois nesses usos e, segundo esses usos, está o todo da caridade e da fé. Com os usos há esta correspondência, porque esta correspondência é espiritual, mas se faz pelas substâncias e as matérias que são os sujeitos. Aqui podem ser revelados dois arcanos que entram no entendimento pelas explicações dadas acima. O primeiro arcano é que a palavra, no sentido da letra, está em seu pleno e em sua potência. Com efeito, na palavra há 3 sentidos segundo os 3 graus: o sentido celeste, o sentido espiritual e o sentido natural. Como estes sentidos, segundo os 3 graus de altura, estão na palavra, e como sua conjunção se faz pelas correspondências, é por isso que o último sentido, que é o natural e é chamado sentido da letra, não somente é o complexo, o continente e a base dos sentidos interiores correspondentes, mas também é a palavra no último sentido, no seu pleno e na sua potência. Que assim seja, isso foi mostrado e confirmado em vários lugares na doutrina da Nova Igreja sobre a Escritura Santa, números 27 a 36, 37 a 49, 50 a 61, 62 a 69. O segundo arcano é que o Senhor veio ao mundo e tomou o humano para se pôr em potência de subjugar os infernos e de restabelecer todas as coisas na ordem, tanto nos céus como sobre a terra. Com este humano, ele sobrevestiu seu humano anterior. O humano com que se sobrevestiu no mundo era como o humano do homem no mundo. Um e outro, entretanto, divinos, e por conseguinte, infinitamente acima dos humanos finitos, dos anjos e dos homens. E como ele plenamente glorificou o humano natural,
até em seus últimos, eis porque ele ressuscitou com todo o corpo, de modo diferente do que todo homem ressuscita. Pelo fato de tomar este humano, ele se revestiu na onipotência divina, não somente de subjugar os infernos e de restabelecer os céus na ordem, mas ainda de manter os infernos eternamente subjugados e de salvar os homens. Esta potência é entendida por estar assentado à direita da potência e da virtude de Deus. Como o Senhor, tomando o humano natural, se fez o divino Verbo nos últimos, é por isso mesmo chamado a Palavra. E se disse que a Palavra se fez carne, e o divino Verbo nos últimos é a Palavra quanto ao sentido da letra. Ele se fez o divino Verbo, cumprindo todas as coisas da palavra ditas dele em Moisés e nos profetas. Com efeito, todo homem é seu bem e seu Verbo. O homem não é homem por outro motivo. Mas o Senhor, porque tomou o humano natural, é o divino bem mesmo e o divino Verbo mesmo, ou o que é a mesma coisa. É o divino amor mesmo e a divina sabedoria mesma, tanto nos primeiros como nos últimos. Daí vem que desde seu advento ao mundo, ele aparece nos céus angélicos como o sol com um brilho mais vivo e um maior esplendor do que antes de seu advento. É isto um arcano que, pela doutrina dos graus, pode cair sob o entendimento. No que segue, se falará da onipotência do Senhor antes de seu advento no mundo.